Um curso com uma das melhores artistas em seda que você pode ter. E ela topou fazer 5 tipos de artesanato mesmo. Caramba! Em seda, para você começar a ganhar dinheiro para o final de semana, para o final de ano, olha aí. Essa aula de hoje é essa aqui, olha que linda, Lu. Nossa, lindo demais. Você não imagina o quão fácil que é fazer esse passarinho aqui. Não pode ser fácil. É a Denise Meneghello, começa hoje o curso, tá bom? De artesanato, em seda, vai anotando, grava, tô enrolando aqui para você gravar. A aula de hoje ela usou essa técnica aqui que se chama silhueta. Você gasta R$35 para fazer uma peça como essa, com a seda, com tudo. Você pode vender até por 120. E você quer ver como é fácil de fazer? Verdade, mudou. Bom dia, Ana. Hoje é a primeira aula de pintura em seda que eu vou ensinar. Um trabalho muito fácil, a técnica da silhueta. Anote aí a lista do material que você vai precisar para fazer essa técnica de pintura em seda. Corte de seda pura Pongé 8 no tamanho 50 por 1,40, tachinhas de 3 pontas, espessante, pincel mousse número 1 e número 2, pincel Cosmotop número 8, aquarela para seda na cor salmão, bastidor de madeira tamanho 50 por 1,40 e varão de metal com pregadores tipo jacaré. Bom, primeiro passo, aqui eu tenho um corte de seda de 50 por 1,40 e eu vou esticar essa seda num bastidor de madeira. Vou colocar uma tachinha em cada ponta, centralizando bem a seda no bastidor. E agora, nos meios, eu vou colocando uma tachinha a cada palmo, mais ou menos. E assim eu vou fazendo na volta toda, até que a seda fique bem esticada. E eu vou começar agora a pintura. Então eu coloco o espessante num copo, um pouquinho de água e vou mexer com um palito. Não existe uma proporção, o ideal é sentir o ponto no palito. Essa é a espessura ideal, o ponto de mel. Para derrubar, eu deixo o espessante criar uma pontinha e quando cair na seda, eu vou criar o galho e vou andando com esse espessante. Parei. E assim vai cruzando. E no final, levanta o copo para ficar um pouco mais fino. Olha, aqui onde caiu bastante espessante, eu já aproveito e com o pincel eu dou uma brida, sem se preocupar muito com o formato, porque como a técnica é silhueta, são sombras projetadas, então não tem muito formato definido. Bom, agora eu vou criando outras figuras pelos galhos, né? Aqui eu tô fazendo umas folhas e assim vai espalhando. Fazer mais uma flor aqui, onde tem esse galho. E quanto mais folhagens tiver pelo trabalho, mais interessante fica. Olha, aqui quando a terminação do galho tiver com esse movimento, o ideal é não mexer, porque fica um movimento muito interessante e um aspecto bem natural. Então aqui eu não vou fazer flor nem folha, eu vou deixar a terminação do galho assim. E agora eu vou escolher alguma área para fazer um passarinho ou uma borboleta, enfim. Esse pássaro, se você preferir, você pode riscar antes na seda e depois passar o espessante dentro dele. Agora, antes de pintar o fundo, eu vou secar com um secador. A secagem pode ser natural, mas se quiser acelerar o processo, pode usar um secador de cabelo. Pronto, agora já posso pintar. Se as extremidades estiverem secas, já dá para entrar com a tinta. Agora com o pincel mousse número 2, tira um pouco do excesso na borda do copo e vou para a seda. Encosta a espuminha do pincel na seda e vai pintando o fundo, contornando o espessante. A função do espessante é isolar a aquarela. Então,
aqui quando eu passo a aquarela, ela corre e ela para, olha, ela não se mistura com o espessante, por isso que eu consigo esse contraste. O importante é não deixar nenhuma das extremidades secar. Se aqui secar, cria uma linha mais escura e aí mancha. Então eu sempre tenho que manter esse fundo úmido até o final. Agora eu vou passar para uma área menor, então eu já vou entrar com o pincel mousse número 1. Ele é mais estreitinho e facilita o trabalho. E assim eu vou alternando os pincéis. Bom, agora que está pronto, a gente espera secar no bastidor. Depois que estiver seco, aproximadamente uns 40 minutos, a gente retira o trabalho do bastidor e faz a lavagem manual. Primeiro fixa de acordo com as instruções da tinta utilizada e depois faz a lavagem manual em água corrente com sabonete neutro para remover o espessante. Pronto, esse aqui já é um trabalho lavado e com acabamento. E a dica é transformar isso num panô para a parede, porque é uma técnica muito atual e muito decorativa também. Então aqui eu tenho um varão de metal e eu pendurei nesse varão uns jacarés. O nome jacaré, ele tem uma boquinha, olha, e isso morde a seda. Primeiro eu prendo as duas pontas do panô e depois vou distribuindo os jacarés pelo resto da seda. Pronto, aqui já está pronto, todos os jacarés já estão prendendo a seda e eu tenho um panô. E aí você também pode variar nas cores. Esse eu fiz um fundo salmão e aqui eu tenho um com fundo bordô. Olha que bonito. O panô de seda funciona como um painel decorativo. Então é só pendurar e ele tem a função de decorar o ambiente. E aqui a gente tem duas peças que a Denise mandou. Essa e aquela ali, não fica lindo, Louro? Que lindo mesmo. E pode usar como saída de praia também. Nossa, espetáculo. Amanhã, para você ter aula com a gente, separa esse cortador de batata aqui, olha. Sabe qual é? Aquele que você tem em casa aí? Pra pintar a seda? É, e aí você vai fazer esse modelito aqui, ó. Ah, pronto. Que pode servir para fazer bolsa, pode servir para fazer panos decorativos de roupa.